Fala nação tricolor, fala tricolindos e tricolinas, fala torcedor e torcedora. Bom, galera, nesse vídeo de agora eu não vou nem fazer muitas apresentações. A gente vai ver uma análise aqui muito completa do pessoal lá do Sport Center, Elton Serra, convidados. Vou falar sobre o pênalti também, porque tem muita gente, inclusive a transmissão do Sport TV, eles disseram que não foi pênalti. O comentarista que estava lá na hora, eu me lembro muito bem que ele ficou questionando se tinha sido pênalti, que não foi pênalti. Para mim, um pênalti muito claro, um pênalti muito óbvio, não tem nem o que discutir. Teve um pisão no pé do jogador do Bahia, tá? E lá no Sport TV eles estavam falando que não. Mas a comentarista de arbitragem do Sport Center, a Renata Ruel, ela vai falar e falar muito bem sobre isso. Então, sem muitas delongas, bora ouvir aqui o pessoal do Sport Center. Fala, Elton. Ele sofre 3 gols no primeiro tempo. E é a segunda vez que o Corinthians também sofre 5-1 em casa. As duas vezes com roteiros parecidos, levando 3-0, fazendo um gol, depois sendo goleado. A outra vez foi contra o Flamengo. E o Corinthians acaba perdendo em casa com uma atuação espetacular do Bahia. Diria até surpreendente pela escalação que o Rogério Ceni colocou em campo. Um primeiro gol que abriu os caminhos para um time que foi, avassalador. Eu acho que é isso a palavra, porque o 3-0, especialmente o 3-0, esse gol do Cauli, o Cauli jogou demais, esse gol é um golaço, gente. Ele tabela com o Tassiano também jogou muito, e é corajoso encarar 2 vezes em penalidades o Cássio e acertar as 2, mas olha só o drible ali, né, não chega a ser uma hiperpedalada, né, ele penteia a bola, corta para a esquerda e bate cruzado, um golaço, aí vai ter um pênalti. Para você foi, Elton? Para mim foi pênalti. Há uma reclamação dos jogadores do Corinthians, e o pisa ali no pé do Biel. Havia uma discussão também se a bola tinha tocado no braço, né, do defensor do Corinthians, mas aí teve o VAR e ele marcou o pênalti do Gil, tanto que o Gil acabou levando o cartão amarelo e o Tassiano bateu o primeiro, né, dos 2 pênaltis que ele converteu no jogo. E aí, com 20 minutos, né, eu falava aqui da formação do Bahia, o Bahia jogou sem referência, jogou com o Cauli e o Biel como mais avançados, o Tassiano, o Iago, o Rezende e o Azevedo fazendo um meio-campo com 5. Preencheu mais o meio-campo, né? O Rogério Ceni, colocando ali 4 jogadores, na verdade, né? Colocando o Tassiano, o Iago, o Azevedo e o Rezende, com mais 2 na frente, o Cauli e o Biel. Time que se defendeu bem e que aproveitou aí os contra-ataques. A gente já está vendo o 4º gol, o gol do Ademir, que entrou no segundo tempo justamente para explorar esse jogo do Bahia, transição rápida, um ponta jogando por dentro para atacar o espaço e sair cara a cara com o Cássio, fazer o 4º gol, quando parecia que já estava tudo resolvido, né? E já estava. Aí veio a cereja do bolo, Ademir, de novo, né? Entrando na área como um centroavante, atacando o corredor central, sofre o pênalti do Gil, mais um pênalti, né? Feito pelo Gil, e mais um pênalti batido pelo Tassiano, um 5-1 histórico, primeira vitória do Bahia em Itaquera, a primeira vitória do Bahia... Isso aí que é lamentável, né? Primeira vitória do Bahia fora de casa contra o Corinthians desde 2008, quando os 2 times estavam disputando a Série B. Se o Corinthians chegar com a corda do pescoço lá, não adianta você falar que o Coritiba já está rebaixado. Cara, que coisa, hein? Por isso que esse que eu acho que é o peso da derrota. Assim, é esse contexto todo. Esse era o jogo para acalmar. É em casa, com o Bahia, que vamos combinar. O Bahia veio nas últimas rodadas no bico do corvo, Elton. Eu até falei no Sport Center essa semana que eu não me imaginava na rodada 35 o Bahia no Z4. Se você falasse Cruzeiro ou Bahia, eu falava Cruzeiro. E tô falando assim, umas 5 rodadas atrás. Bahia ou Santos? Eu falava Santos. E aí o Bahia estava lá. E aí ele se projeta, claro, ainda num super contexto de Z4, mas o Corinthians voltou para um drama. Acho que a palavra é essa, não é exagero. Tudo bem, vai lá ganhar do Vasco, muda tudo. Mas hoje em dia a gente não imagina isso. Tudo bem que a gente não imaginava 5-1. Esse brasileiro tá muito maluco. Eu acho que essa é a questão. Nesse contexto da sequência final do Corinthians, essa vitória... Esqueça o 5-1, eu estou focando na matemática do brasileiro. Ela volta a trazer o Corinthians para um contexto de drama. Porque você já pensou, vai pro Vasco e perde... Cara, tá subindo a água. É o Titanic afundando, Elton Serra. Não dá para subestimar a parte de baixo da tabela nesse segundo turno. Porque o Santos reagiu, esteve na zona do rebaixamento e reagiu. O Cruzeiro, até esse jogo, estava fora da zona de rebaixamento, é um time que tinha afundado no Z4.
O próprio Vasco, né, que ficou um tempo, inclusive nas últimas posições, conseguiu reagir e nesse momento está fora da zona do rebaixamento. E o Bahia, que entrou graças aos jogos que estavam atrasados, né? O Bahia foi para a data FIFA fora da zona do rebaixamento, né? Entrou por conta daquela vitória do Cruzeiro contra o Fortaleza. Então o Corinthians não pode subestimar a parte de baixo da tabela que está pontuando. E o Corinthians tem 10 vitórias no campeonato, Felipe. O Goiás e o Coritiba, o vice-lanterna, o Coritiba, tem 8 vitórias. Tem 2 vitórias a menos que o Corinthians. Sim. Ou seja, a gente está falando aqui de um time, o Coritiba, virtualmente rebaixado, mas com 2 vitórias a menos do que o Corinthians. E como eles vão se enfrentar, não dá para a gente subestimar essa região da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu arrisco de, óbvio, times com mais chance, times com menos chance, isso é natural, mas essa tela inteira está na disputa. Porque o Fortaleza, na 44, não vai cair, mas não está ganhando de ninguém há, 7 jogos? Desde a Sul-Americana não ganha de ninguém. Corinthians agora volta ali para o bolo. O Inter tem 43 pontos, o Santos 42, Bahia 41, Vasco 41, Cruzeiro 41. O que é interessante é que está tão imprevisível que essa nota de corte vai subindo. Todos aí têm condições de ganha aqui, empata ali, perde e tudo mais. Eu falei da sequência do... E aí a gente tem o Cruzeiro 41, o Goiás 35 joga, eu acho que tudo nessa rodada, né? Que é justamente contra o Cruzeiro. Uma situação muito difícil, claro. Mas essa é a rodada para ter alguma chance. Curitiba 29 pontos. E aí a América, os 2 times já condenados, né? O Bahia... Curitiba pode cair nessa rodada, né? Exato. Com 12 pontos em disputa, está a 12 pontos do Vasco. Exato. E tem muito time ali, para mim, condenado, inclusive. O Bahia recebe o São Paulo, visita o América e aí decide a permanência contra o Galo em casa, que é um jogo dramático. Esse é o pior jogo da sequência. Então, assim, essa vitória é realmente excelente, Elton. E aí é pegar um São Paulo já pouco engajado no Brasileiro e o América fora. Ele tem que tentar resolver essa vida nesses 2 jogos, porque daí, de repente, você chega bem na última rodada, um empate já resolve com o Galo e tal. Então, são esses 2 jogos fundamentais. Para quem está fora da zona do rebaixamento, o objetivo é chegar à última rodada com 4 pontos de diferença para o 17º. Você não depender da última rodada. Quem está dentro da zona do rebaixamento quer pelo menos chegar até a última rodada vivo. Então, para o Bahia acabou sendo um resultado importantíssimo, justamente porque vinha de 2 jogos em casa e não conseguiu vencer, perdeu para o Cuiabá por 3-0, um resultado incontestável, até mesmo o Bahia jogando com 1 a menos durante boa parte do jogo, e vencendo o Atlético Paranaense, até o final acabou sofrendo um gol no finalzinho, e aí, em 6 pontos disputados em casa, só somou apenas 1. Então, vencer o Corinthians era fundamental para um time que começou a rodada na zona do rebaixamento. É importante lembrar, está tão equilibrado que o Bahia ainda tem que secar. O Bahia tem que torcer contra o Vasco e contra o Cruzeiro, senão volta para a zona de rebaixamento. Sim. Ele está com o mesmo número de pontos dos 2. O empate do Vasco, o empate do Cruzeiro leva de novo o Bahia à zona de rebaixamento. Então, é um equilíbrio muito grande nessa reta final. A gente falou ontem, com os jogos atrasados, da disputa pelo título, né? Tantos times que estão ali brigando nesse momento, a distância de 3 pontos ali, muito curto ali entre o primeiro e o 5º colocado. Mas na parte de baixo da tabela, esse mesmo equilíbrio. Se achatou agora. Fortaleza tem 3 pontos de diferença para o 17º, mas a gente pode dizer que são 4 pontos, porque tem 2 vitórias a mais. Então, Fortaleza pode se desgarrar nessa rodada dessas últimas posições. Mas, de fato, né, do Fortaleza para baixo, até o 18º colocado, Goiás ainda sonhando remotamente, é uma disputa tão acirrada quanto a disputa do título, que deixa essas 2 semanas de campeonato brasileiro aí, todos os jogos valendo alguma coisa. E esse jogo de hoje mostrou isso, né? É um campeonato que não dá para confiar. Mesmo o Corinthians jogando em casa e sendo um time que sofre poucos gols em casa, e o Bahia já tinha mostrado fora de casa, deu 4 no Coritiba, deu 5, deu 6, na verdade, no Goiás, né? Aquele jogo maluco. Então o Bahia fora de casa já mostrou que faz muitos gols, justamente por essa postura. Ninguém imaginava que fosse acontecer um 5-1, mas mostra esse equilíbrio também da segunda metade do Campeonato Brasileiro. Você que chegou agora aqui no Sport Center, sabe, não estava ligado que começava a rodada do Campeonato Brasileiro uma sexta-feira, saiu para jantar,
com seu companheiro, sua companheira, liga o Sport Center para fechar a noite assim, tranquilinho, e fala, caramba, teve jogo. O Corinthians acaba de levar um 5-1 na Arena Corinthians. Vamos lá, Renata Ruel está chegando conosco nesta sexta-feira, eu ia falar sabadão, ainda não viramos o sabadão. Renata, arbitragem, saldo positivo, negativo, como é que foi o trabalho? Eu ia falar do trio, não é mais trio, não é mais quarteto, é desta turma da arbitragem na noite desta sexta-feira. Seja bem-vinda, muito boa noite para você, Renata. Boa noite, Felipe, boa noite, Elton, prazer estar aqui com vocês nessa noite. Nós tivemos 2 pênaltis marcados, né? O primeiro pênalti marcado a favor do Bahia, o Marcelo de Lima Henrique, o árbitro do jogo, não vê no campo de jogo, ele não consegue marcar no campo de jogo, novamente ele precisa do VAR, eu falo isso porque o Marcelo de Lima usa muito o VAR para apitar os seus jogos, e aí depois de ver a imagem no VAR, ele vê o pisão. E para mim ali, o jogador, ele toca a bola, mas ele recebe o pisão. E pisão, mesmo que ele já tenha tocado nessa bola, é falta. Dentro da área é pênalti, então eu concordo com a decisão do VAR, sim, de sugerir a revisão do Marcelo de Lima Henrique e até o monitor revisar e marcar a penalidade. A gente está vendo aí um lance que é um meio bololô ali, mas ele sofre um pisão no pé, sim. E esse pisão é pênalti. Para mim é aquele que não tem muita discussão em função do pisão e do jeito que gera o impacto no lance. Deixa eu só fazer uma pergunta, porque muita gente em rede social questionava o pisão eventualmente, alguns, né? A maioria acha que foi pênalti, mas quem não acha, argumenta que o pisão é depois da execução da finalização. Isso entra em debate em algum momento, em lances como esse, ou não? Eu não lembro qual foi o lance nesse Brasileirão mesmo, Felipe, qual foi o time, mas que a gente discutiu muito de ter um pisão e a arbitragem não dá, porque o jogador já tinha tocado a bola. Eu não lembro, se não me engano, foi até Flamengo e Fluminense, se eu não estou enganado. Tem um pisão. Foi isso? Eu acho que foi um jogo bem recente mesmo e era do Flamengo, eu não me lembro se foi o Fluminense. Que o atacante, ele toca a bola já estava até saindo pela linha de fundo, ou foi o Corinthians mesmo, que foi do Fábio Santos, que o Fábio Santos pega o pé de alguém, a bola já tinha saído estava saindo pela linha de fundo, mas tem o pisão, e dentro da área, que era pênalti, e a arbitragem ali... Tem um pisão, Renata, do Gabigol no Ganso, no Fla-Flu, no início acho que foi no início do Brasileiro, foi no fim do Carioca também, que houve a discussão e a expulsão do Gabigol por conta, né, de um pisão no Ganso. Também. Então, assim, mesmo que a bola não esteja em disputa, você tem um pisão, e o pisão que não é sutil, pé com pé, aquela coisa dentro da área. Então, por mais que ele já tenha tocado a bola, a infração, ela existe. Ela tem que ser marcada. Quando ela é fora da área, e se é só uma infração, não é para cartão vermelho nada disso, e a arbitragem não viu, passa. Mas dentro da área, um pisão para cartão vermelho, que esse para mim não é o pisão para cartão vermelho, sabe? Sim, é o pisão do jogo, sim, não é aquele jogo brusco grave, nada disso, é pé com pé ali, mas é um pé de infração, é um pé de falta. Então, por mais que a bola já tenha saído da jogada, para mim é pênalti, sim. E dessa vez, porque a gente já viu outros erros da arbitragem nesse Brasileirão com lances assim, dessa vez o VAR acerta em chamar e sugerir a revisão, por mais que ele já tenha chutado essa bola. E aí a gente tem o segundo pênalti, né, Felipe? Como é que foi esse pênalti? Esse pênalti, até o Marcelo de Lima está de frente. E aí tem aquele braço imprudente, que a gente vê aquele movimento a mais de empurrar. Na verdade, a hora que você está vendo o jogo ali ao vivo, você olha, você fala assim, pênalti. Ele vai marcar esse pênalti. Ele não vai na disputa de bola, ele só vai no corpo do adversário. Você vê aquela alavanca com o braço. Não só com o braço, você vê até o corpo meio que tombando. Então, esse é um pênalti até muito mais fácil de marcar no campo de jogo para o árbitro, que tem a visão aberta, do que e não precisa do VAR.
Então, para mim, é um pênalti, sim, de empurrar o adversário dentro da área, que não tem muito o que fazer. São 2 pênaltis, na minha visão, bem marcados, um com a ajuda do VAR, o outro no campo de jogo. Renata, muito obrigado pelos esclarecimentos. Boa noite para você, Renata. Boa noite, até a próxima. Prazer estar aqui com Tá aí, galera. Tá aí uma análise completa. Os caras ficaram maravilhados com o Cauli, sem novidades. Pênalti bem marcado, na minha opinião. O pessoal do Sport TV chegou a questionar, falando que achou que não seria pênalti e tal. Quem assistiu a transmissão do Sport TV sabe do que eu tô falando. Mas foi pênalti sim, bem marcado. O Bahia jogou muito bem. O Bahia fez uma grande partida e mereceu sim vencer a partida, e de goleada, porque o Bahia criou oportunidades, criou o suficiente para isso. É isso, nação. Vou finalizar por aqui. Volto a qualquer momento trazendo mais informações do nosso Bahia. Você é Bahia? Está no lugar certo. Até a próxima.